Bom dia, quarto ano. Hoje, dia 15/7, né? Estou aqui a falar da aula de sexta-feira, né? Essa aula que está contemplando dentro do nosso roteiro vai trazer ainda o capítulo 4, Histórias para Relembrar, parte 5, e essa aula de sexta-feira, né? Ela irá fechar este capítulo da área que fala das memórias literárias. Vamos lá para o nosso roteiro? Pegando o seu roteiro aí, a professora vai pegar o dela aqui. Então, o nosso roteiro ele traz como objetivos para vocês analisar o efeito de sentido de elementos típicos da modalidade falada, pausa, entonação, ritmo, hesitações, reconhecer no texto os sinais de interrogação e de exclamação e perceber a função dessa pontuação na expressividade da leitura. Diferenciar sentido denotativo e conotativo, reconhecer em texto literário os efeitos de sentido decorrentes do uso da conotação, tá? Como eu falei no início, a aula vai abranger as páginas 86 até a página 89, tá? Como atividade, você vai realizar a leitura dessas páginas e onde tiver atividade, é claro, você vai realizar no livro e, se necessário, no caderno, tá bom? Para o pessoal que está em casa, é a mesma coisa de quem vem para o presencial, tá bom? Para casa, vai a página 89. Tá? E qualquer dúvida, é só perguntar. Já sabem onde vão me achar. Beleza? Vamos lá? A nossa aula. Pega seu livro de língua portuguesa aí, abre na página 86, que a professora vai abrir o dela aqui. Todo mundo achou seu livrinho? Beleza! Agora vamos lá. Essa página, ela traz um texto no registro de viagem que diz o seguinte: o texto a seguir narra as memórias de infância do autor indígena Daniel Manduruku. Leia-o com bastante atenção e depois responda às atividades propostas. Sempre que chegava em casa, depois de um dia de muita correria pela aldeia e seus arredores, minha mãe mandava que eu fosse ao igarapé tomar um gostoso banho para tirar o suor do corpo. Dizia isso sem nenhuma obrigação. Apenas nos preparava para a noite que vinha. Dizia sempre que é preciso esperarmos a noite com o corpo limpinho e perfumado. A noite é como um véu que cobre a gente de beleza e felicidade. Dizia sem esconder a emoção. E nós, crianças, ainda corríamos para a beira do igarapé para lá brincar mais um pouco, até que o sol fosse engolido pela noite que se anunciava. Depois do banho no rio, corríamos para casa, onde éramos recebidos com o saboroso alimento preparado por nossas mães. Assim o dia passava mais uma vez e nos deixava com saudades do dia seguinte. Nós, meus irmãos e eu, nós sentávamos então ao redor do fogo aceso no centro da casa para alimentar nosso corpo. Ali, contávamos para todos os adultos presentes tudo o que havíamos feito durante o dia. Embora parecesse, todos nos ouviam com muita atenção e respeito. Aquele era um exercício de participação na vida de nossa comunidade familiar. Papai, em especial, dava toda a atenção ao que contávamos, perguntando coisas que nos faziam rir ou lamentar. Era uma forma muito carinhosa de nos ensinar o que precisávamos aprender. Também mamãe ouvia atentamente, embora estivesse envolvida com os afazeres domésticos, sempre acompanhada por nossas irmãs. Todas elas sabiam que deveriam assim proceder para manter a harmonia de nosso lar. Esse texto do álbum de Contando Histórias de Daniel Manduruku, Catando Piolhos. Foi criado em 2006.
Aqui traz imagem do garotinho, né? E na sequência ele traz o registro de viagem, traz as atividades, onde vocês irão ter que responder. Esse texto é considerado conto de fadas, memória literária ou narrativa de aventura? Senhores, baseado nos conhecimentos que já tiveram no início do capítulo, vão me responder. 2. Justifique sua resposta da atividade anterior. Ou seja, se você escolher conto de fadas, você vai ter que justificar, dizer o porquê que esse texto é conto de fadas. Beleza? Próxima questão. A que período da vida do autor o texto se refere? Você vai marcar o xizinho. 4. Onde se passam as lembranças narradas? 5. Você já fez alguma das coisas relatadas no texto? Qual? Você vai dizer aí para nós. Qual é o tipo de narrador desse texto? Lembra que lá no inicinho do livro, do capítulo 4, nós estudamos sobre os tipos de narradores, né? Só voltar lá, se você esqueceu, é claro. Copie do texto um trecho que comprova a sua resposta, né? Dizendo que tipo de narrador esse texto se refere. Próxima. O autor falava que ficava brincando no igarapé, até que o sol fosse engolido pela noite que se anunciava. A expressão em destaque foi usada em sentido conotativo ou denotativo? Você vai me responder justificando. Se disser que é conotativo, vai ter que dizer o porquê. Se for denotativo, é por causa disso, disso, disso. Beleza? Página 88, ele traz uma produção sobre a página 77, né? Você vai ter que relembrar da sessão sonar e vai produzir um texto utilizando suas lembranças do dia em que você realizou a atividade, seguindo, né, esse planejamento que eu vou dar agora. Então, você vai ter que escrever seu texto considerando a experiência que você teve de ouvir uma memória de infância, quem lhe contou essa história, quando você encontrou essa pessoa, onde isso ocorreu, o que ela lhe contou, o que mais chamou sua atenção na história contada. Lembra? Uma atividade que vocês fizeram bem bacana. Na questão 2, narre a história em primeira pessoa, assim como o menino indígena relatou a história contada pelo pai dele no texto O Pai que Cata Piolhos. Se tiver dúvidas, volta lá no texto, dá uma lidazinha. Use a criatividade, recrie as cenas da narrativa de modo a encantar o leitor, descrevendo detalhes, sentimentos e emoções que a pessoa passou para você quando te contou. Use os sinais de pontuação, representando as emoções da fala. Na aula passada, eu já dei algumas explicações sobre as pontuações. E utilize recursos para substituir as palavras e evitar repetições, né? Lembra? E daí, e aí, então, lembra disso. Dê um título coerente para a sua história. Você, por exemplo, se você for falar sobre a história que o seu pai, uma aventura que seu pai teve com os primos quando era criança. Então eu não posso dizer lá, o circo pega fogo. Posso usar esse título? Não. Tem que ser um título coerente, beleza? Depois você vai escrever a narrativa no seu caderno e ao término você vai reler o texto e fazer uma autoavaliação, demarcando aqui, ó. Você criou um título instigante e coerente com a sua narrativa? Se sim, marca o X. Usei a primeira pessoa para contar os fatos? Se sim, marca lá. E assim vai. E com isso vem a última atividade para casa, que é o que eu aprendi, né? Você vai, com relação aos gêneros memórias literárias, vai destacar da página 281 do material de apoio as informações que completam corretamente o quadro a seguir, né? Memórias literárias. Destaque as frases da página 281 do material de apoio e complete o diagrama estabelecendo relação entre sentido e expressividade, né? De acordo lá, sentido conotativo, que expressa dúvida. É isso? Não, é o denotativo. Sentido conotativo que expressa uma admiração, você vai colocar aqui. Que expressa outra admiração, que é o sentido conotativo. E aqui que expressa uma euforia. Do outro lado, você tem o sentido denotativo e você vai fazer a mesma coisa, beleza? Faz com calma, lê direitinho para não colar errado, né? Porque vocês sabem que depois que colar errado fica ruim e pode até rasgar a página do livro, certo?
Então, chegamos a mais um final de aula e de um capítulo. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa estou por aqui. Beijo e até a próxima aula de língua portuguesa.